A gente também vai falar sobre a questão da guerra da Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia, porque depois daquela reunião entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump, que apavorou o mundo lá na Casa Branca, a Europa se mexeu. Hoje teve uma reunião importante de líderes europeus com a chefia da União Europeia e também com a OTAN, que é a Aliança do Atlântico Norte, a Aliança Militar do Ocidente, com algumas decisões importantes sendo tomadas, principalmente decisões em aumentar os gastos militares da OTAN. A presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Comissão Europeia é o braço executivo da União Europeia, a Ursula von der Leyen falando explicitamente que a Europa precisa se armar mais. E para ajudar a gente a entender o que está acontecendo na Europa e também o que acontece aqui no Brasil, eu vou chamar para a nossa conversa o professor Beto Vasques. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente, que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política. Muito obrigado por estar aqui com a gente em pleno domingão de Carnaval. Um prazer, Mauro. Boa tarde a você, a audiência, e ainda estamos aqui. Estamos firmes aqui e continuaremos aqui, firmes analisando os fatos do dia e já na espera do Oscar. Professor, queria começar sobre esse assunto, saindo um pouquinho aqui da esfera do Brasil, com o assunto lá da Ucrânia. Hoje a gente teve uma reunião importante em Londres, líderes europeus, a chefia da Comissão Europeia e também a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. E o discurso é mais ou menos o seguinte ali. Primeiro, a Europa precisa se fortalecer militarmente. E segundo, a Europa precisa apoiar mais a Ucrânia e sem excluir o apoio dos Estados Unidos. Isso ficou muito claro nesse discurso, embora todo mundo um pouco em choque ainda com aquilo que aconteceu, a forma como o presidente Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos trataram o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, na Casa Branca nessa semana. Apesar disso, a Europa deixando muito claro que os Estados Unidos não podem ficar de fora de um acordo de paz ali entre Ucrânia e Rússia. Agora, como incluir os Estados Unidos depois de tudo que aconteceu é que é a grande jogada diplomática, né? É isso. Eu acho, Mauro, a gente tem que ser muito honesto com a audiência. O que a gente viu nesses últimos dias é a queda de uma ordem internacional geopolítica forjada a partir de 1945 no pós-guerra, onde o multilateralismo, que depois ao longo das décadas foi levando para um processo de globalização econômica e política, ruiu. A OTAN rui, a Organização dos Estados, a ONU, começa a ruir com essa reunião da Casa Branca. Na verdade, eu diria que com a posse do Trump, mas ficou evidente, se alguém tinha alguma dúvida, com a reunião no Salão Oval entre Trump e Zelensky. A gente vê uma ordem, um estado de coisas que vem abaixo, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos vendo abaixo. Lembrando que no intervalo de 48 horas, para os que estamos curados de susto, a gente teve aquele vídeo de inteligência artificial que o Trump postou nas suas redes, que possivelmente foi a peça de maior mau gosto já publicada numa rede social por um chefe de Estado e justo do Império Estados Unidos, que foi aquela inteligência artificial onde o Trump brinca do que seria o resort que ele quer transformar a faixa de Gaza, né? Passando por cima dos direitos humanos, do direito internacional, pelo sofrimento de milhões de famílias palestinas, de 50 mil mortos, 70% de um território arrasado. No dia seguinte, se aquele vídeo fosse pouco, ele nos brindou, o Trump, com uma mensagem que também não podemos dizer que fomos pegos de surpresa, né? O Trump anunciou e os seus acólitos anunciaram durante toda a campanha que esses eram seus planos. Eles deixaram claro que tinham aprendido a lição do primeiro mandato e que o problema da primeira gestão do Trump foi o excesso de pesos e contrapesos contra os Estados Unidos. Então, por conta disso, precisariam desmontar o Estado profundo e conseguir maioria na Câmara e no Senado. Hoje, o Trump tem maioria na Câmara e no Senado. No Supremo
na Suprema Corte norte-americana e entrou e nos primeiros meses se dedicou a destruir, ou tentar começar a destruir o Estado profundo, que seria a alta tecnocracia norte-americana, que serviu de peso e contrapeso quando o Trump tentava barbarizar no seu primeiro mandato. Agora ele entrou arrepiando essa turma, tirando fora. Então é deste Trump que nós estamos falando, é esse Trump que põe essa ordem internacional construída em 1945 abaixo. A Europa é pega tão de surpresa como o próprio Zelensky, uma surpresa que é isso que eu digo, do ponto de vista geopolítico, demonstrando uma inocência, e talvez por isso essa situação difícil que se encontre hoje, porque os planos do Trump foram anunciados. Não, ao Trump se pode imputar muitas responsabilidades, mas dizer que ele não falou o que ia fazer é mentira, ele vem anunciando isso. É que às vezes é tão absurdo que as pessoas, lembrando o filme do DiCaprio, preferem não olhar para cima. Mas se a gente olhar para cima, a gente vai ver que o cometa está se aproximando, e eu acho que é o que a Europa, no dia de hoje, se deu conta. Eu via hoje no Twitter, por exemplo, o ex-vice-presidente espanhol Pablo Iglesias mostrando um vídeo dele desde 2015, onde ele dizia: já passou da hora da União Europeia pensar em um sistema integrado de defesa europeu, não ficar dependendo exclusivamente da OTAN, porque depender da OTAN é depender dos Estados Unidos e dos humores políticos da política doméstica norte-americana, que agora, quando tem um golpe de timão tão profundo de um Biden para um Trump, a Europa se vê vendida. Por quê? Porque eu tive a felicidade de, desde 2008 até 2019, viver na Europa, na Espanha precisamente. Desde o primeiro dia que eu cheguei lá, os europeus diziam: veja que situação, né, somos nós europeus. O ditado da diplomacia europeia e dos corredores da diplomacia internacional há mais de 20 anos dizem que a Europa é um gigante econômico, um anão político e uma minhoca militar. E por que uma minhoca militar? Porque, por exemplo, se você vai no território espanhol, quem faz o sistema de defesa efetivamente é a OTAN. E as bases da OTAN no território espanhol, basicamente, são milhares de soldados norte-americanos com tecnologia americana, terrenos livres americanos em solo espanhol. E assim em grande parte da Europa. Né? Tirando o Reino Unido e França, que tem, digamos assim, uma autonomia atômica militar, os demais países são reféns militarmente da OTAN. Não tem poderio militar para se dar e se deparar com uma situação como essa se não dependerem dos Estados Unidos. Não à toa, os mesmos pactos pós-45, com a queda de Hitler, que juntaram França, Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética por então, hoje parecem ser os países que estão chamados a protagonizar o acordo de paz na Ucrânia. Então, nesse concerto, parece que a Europa se desperta tarde de uma tarefa que vozes dentro da Europa estão há mais de 10 anos dizendo: ou nós temos uma autonomia e uma independência militar dos Estados Unidos, ou a gente pode se dar mal lá na frente. Nos últimos anos a gente viu isso acontecer com as fronteiras sul da Europa, quando depois da queda do Gaddafi a gente viu os problemas imigratórios, depois da guerra da Síria, que a Europa teve que ser fronteira, e agora com a fronteira entre a Europa e a União Soviética e a Rússia de Putin, uma Rússia que vem de um projeto nacionalista que eles definem pan-eurasianista, ou seja, é o projeto expansionista do autocrata Putin, que está brincando de invadir e tentar conquistar territórios na fronteira com a Europa, que nos últimos anos preferiu ficar escondida embaixo do cobertor dos Estados Unidos e agora se vê diante de uma situação muito complicada. Pois é, porque parece que a Europa, além de não ter acreditado muito de que os Estados Unidos, em algum momento, né, não poderiam depender só desse aliado, e aí a gente falando nesse contexto que você nos coloca aí sobre a OTAN, parece que a Europa também não levou o Putin a sério, porque o Putin vem falando há muitos e muitos anos, eu acho que tem uns 20 anos que o Putin vem falando dessa política de expandir, de retomar o que era a antiga União Soviética, isso em relação ali à região do Báltico, em relação à Ucrânia. O Putin não reconhece a Ucrânia como um país, ele reconhece como território russo. Então, assim, e ameaça inclusive ali Finlândia, ali, né, na fronteira para o norte também, quer dizer, parece que a Europa também não tinha acreditado direito que o Putin pudesse de fato botar esse plano para frente, né? É exatamente isso, Mauro. Finlândia, os países bálticos, né, Letônia, Estônia, Lituânia,
Ucrânia, ou seja, a própria Hungria, que está muito próxima e hoje tem um aliado do Putin, que é o Orbán. Eu acho, tem um livro, Mauro, que eu recomendo muito quem estiver assistindo a gente, é um romance aí para os dias de carnaval, para quem não gosta de pular o carnaval, chama O Mago do Kremlin. É um livro escrito por um cientista político italiano que tinha escrito um livro que ficou muito famoso nos últimos anos, chamado Engenheiros do Caos, que era um livro explicando como funcionavam os arquitetos estrategistas dos grandes líderes autocráticos do mundo. Ele pegava nesse livro e falava dos exemplos desses, né, esses spin doctors, esses estrategistas que faziam os líderes políticos tomarem caminhos para se perpetuar no poder. Esse livro, o Giuliano da Empoli, que é o autor, ele faz um romance. Eu imagino que ele deveria querer fazer um livro, um segundo livro teórico, mas teve que romancear por falta de acesso à informação. Mas ele tenta trazer para o Ocidente uma visão de como o Putin e seus aliados estão olhando a geopolítica mundial. E eu acho que isso vem muito bem a calhar, porque essa fatídica reunião no Salão Oval do Trump e Zelensky, ela representou uma vitória do Putin. Em que sentido? O Ocidente passou os últimos 20, 30 anos tentar fazer com que a Rússia se adequasse às normas do Ocidente. E o que acontece nessa reunião no Salão Oval é, na verdade, o Ocidente começar a aceitar as regras do jogo que o Putin está impondo, que é de acabar com o mundo multipolar globalizado e começar a apoiar grandes superpotências autocráticas com líderes fortes e que diminuem a democracia, né, formam autocracias e tentam expandir seus domínios sobre os seus quintais, né, nos países vizinhos. Então, o que a gente pode esperar do Trump para a América Latina nos próximos 2 anos é um pouco o que o Putin vem fazendo sobre a sua área de influência nas suas fronteiras. E isso estava cantado, como você coloca, Mauro, não teve uma surpresa. Há mais de 20 anos o Putin faz isso e pior, os Estados Unidos e a OTAN, numa atitude cínica, infelizmente, deram o pretexto que nem teria feito falta, mas deram o pretexto que faltava para o Trump. Em 2014, o Trump já estava invadindo a Crimeia. Então, depois, quase 10 anos depois, brincar de tentar transformar a Ucrânia em membro da União Europeia e da OTAN e dizer que vai pôr uma base militar da OTAN na Ucrânia, do lado da fronteira com a Rússia, é brincar com fogo, né? Cutucar a onça com vara curta. Como sempre, ninguém vai defender o Putin, né, seu governo autocrático, né, todas as suas agendas contra as minorias, obviamente. Mas o Ocidente e a Europa se serviu a esse papel como preboste dos Estados Unidos em fazer esse papel de cutucar, provocar, atiçar o Putin. E nesse processo deu o pretexto, que se é que faltava pretexto para o Putin, para ele fazer essa invasão. Então, quando ele faz isso, a Europa se assustar, eu acho que a Europa ficou refém, como o Zelensky, do que a gente viu no Salão Oval, de uma mentira da qual foram coniventes. Todos sabem que Estados Unidos e OTAN provocaram a Rússia. Todos sabem. Para tentar levar uma base da OTAN na Ucrânia, é uma provocação deliberada com um cara muito perigoso, um autocrata chamado Putin. Quando você faz isso, você sabe que tem uma chance grande de resposta. Mas os Estados Unidos diziam, se o Trump fizer qualquer coisa, vai fazer lá na Ucrânia, do lado da Europa. Eu estou do outro lado do oceano, não estou nem aí. E, efetivamente, agora a gente vê que os acordos e o que os líderes europeus dizem hoje é nós vamos ter que assumir a bucha. Eles vão pôr o Reino Unido e França vão pôr um exército de paz e convocam os voluntários a colaborarem. Isso agora mostra que assim a conta ficou para a Europa. Né? Exato. E a principal manchete que saiu de hoje dessa cúpula europeia é dessa declaração da Ursula von der Leyen dizendo: temos que urgentemente rearmar a Europa. Quer dizer, é acordar desse sono profundo que você vinha se referindo. Quer dizer, a gente vai ter que finalmente aqui assumir a nossa própria defesa sem precisar ficar tão dependente dos Estados Unidos. Agora, a gente também já viu esse filme quando países começam a se armar muito.
né? Normalmente isso não é uma preparação para a paz, isso é uma preparação para a guerra. Que ameaça a gente pode ter, professor, vendo a Europa agora também tomando esse caminho de se armar mais, a gente tendo a Rússia com esses planos expansionistas, com uma aliança forte com a China, e no momento em que o governo dos Estados Unidos parece ser muito mais aliado da Rússia do que da própria Europa, que cenário a gente pode imaginar daqui para frente? Pois é, Mauro. As palavras da Úrsula vêm, como eu comentava, pegando um exemplo do Pablo Iglesias com 10 anos de atraso. Antes tarde do que a noitinha, diria a poeta. Então, eu acho que faz parte do jogo. Antes tarde do que nunca despertar para a realidade. Agora, nesse caso específico europeu, depende da forma, pode ser uma medida inteligente. Eu acho que os Estados Unidos conseguiu tutelar a União Europeia ao longo das últimas décadas, dizendo: temos a OTAN, vocês contem comigo, não se preocupe com essa história de armamento, que eu estou aqui para resolver qualquer problema. E a Europa acreditou. Obviamente, França e Reino Unido têm seus arsenais atômicos importantes, então não é que não é nada, tanto que o Macron hoje já sinalizou que estaria disposto a compartilhar o seu arsenal atômico com os demais países da União Europeia, no caso de uma constituição de um sistema integrado de defesa da União Europeia. Eu acho que é bem-vindo, porque como superpotência, os Estados Unidos têm uma vocação de promover a guerra ou a paz conforme seus interesses geopolíticos e econômicos. A Rússia, como outra superpotência militar, também, como tem deixado claro. A União Europeia, há muitos anos, tem evitado ser um ator que protagonize guerras, ainda que no sul global, em alguns casos, apoie ou feche os olhos. Mas a União Europeia ficou como o recheio de um sanduíche entre Rússia e Estados Unidos, que agora, nesse momento, com Trump e Putin, são aliadas, numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, às vezes também a melhor forma de dissuadir a guerra é mostrar a força. O adversário não ataca quem ele respeita. Me parece que Putin e Trump vão tentar continuar desgastando a Europa e enfraquecendo ela. E que o que cabe à Europa é tentar se unir e criar seu sistema integrado de defesa. Dou um exemplo. O Putin vem há muito tempo trabalhando em fortalecer líderes autocráticos na Europa e se aliar a eles, como pode ser a Giorgia Meloni, como pode ser o Orbán. Então, entender esse olhar russo, que, como eu comentava do livro Magro do Kremlin, da Empoli, ele diz: olha, o russo, depois da humilhação do Gorbachev, falou: eu entendi esse jogo, eu não vou mais seguir uma lógica ocidental e eu vou vender o russo como uma criatura má, contra os direitos humanos, contra as minorias, e assustar o Ocidente com uma caricatura, para poder seguir o seu projeto pan-eurasianístico, ou seja, seguir expandindo o seu território, invadindo os países no seu entorno. A Europa se assustou com essa caricatura, os Estados Unidos do Biden também, o Trump entendeu, falou: faça o seu teatro aí desse lado, que eu vou fazer o meu desse lado de cá, e ambos têm um interesse em enfraquecer a Europa e fragmentar os países europeus entre eles, para que eles não se conformem como uma terceira potência, ou quarta junto com a China, nesse arranjo geopolítico do mundo que está nascendo, de uma nova ordem geopolítica que nasce agora. A Europa deveria realmente pôr as barbas de molho, se unir e tentar construir esse sistema integrado, inclusive do ponto de vista atômico. É a única forma de ela se resguardar, posto que a Rússia efetivamente já está na sua fronteira, coisa que os Estados Unidos têm um oceano no meio de proteção.